Bom dia. Bom dia a todos os amigos. Bom dia, internautas. Hoje vamos refletir o penúltimo capítulo do livro Reportagens de Além Túmulo. Foi um livro concluído em 1942. E cada texto nos leva a refletir a nossa vivência no momento atual. Vivemos no nosso planeta e a nossa perspectiva de vida espiritual. Hoje o tema do nosso texto é a conselheira invigilante. À frente de uma amiga alarmada, Dona Deodata Chagas, prosseguiu aconselhando: não deves proceder levianamente. É necessário aprender a tolerância, minha irmã. Ignoras acaso os princípios da nossa consoladora doutrina? Quantas criaturas se perdem diariamente por ignorância das verdades que Jesus nos confia? Olha que belíssimo conselho e que reflexão ela faz com o ouvinte que está ao seu lado. Mas perguntava a interpelada timidamente: o martírio doméstico, será justo suportar a perseguição de pessoas sem consciência? Meu marido parece olvidar comezinho os deveres de homem do bem. Isso é a queixa de quem está ouvindo os conselhos dela. E por que aí ela volta a questionar? Por que não perdoar o pobrezinho? Atalhava-o, firme e resoluto. Não des ouvido às intrigas, não te detenha na observação do mal, ainda mesmo quando se positivem as tuas desconfianças. Lembra o perdão evangélico, minha avó Cacilda. Cacilda era a pessoa a qual ela estava orientando. Esquece a infelicidade dos espíritos inferiores que não podem compreender. Além disso, convém não esqueceres que o ciúme é monstro insaciável. Foge-lhe as garras enquanto é tempo. Afinal de contas, a esposa e mãe precisa fortaleza e serenidade. Então, aqui ela está orientando com relação ao ciúme e com relação ao parceiro que ela tinha. Ao ouvinte, ao comportamento dela, da ouvinte. Enxugava o pranto copioso, mostrava-se mais calma e despedia-se resignada, recebendo novos apelos da amiga solícita. E aí ela continuou. Deodata era sempre assim, dona de maravilhosos recursos verbais. Tinha imensa facilidade para dar conselho. Ninguém conseguia ausentar-se de sua porta sem um punhado de exortações. Quer dizer, esse perfil ela tinha de aconselhar, de dizer faça. Que nós sabemos que é muito fácil dizer faça. Ou então, orientar de maneira que a pessoa se console daquele processo que ela está passando. Era interessante observar, porém, que seu espírito se revelava sumamente despreocupado do próprio lar. Então, o compromisso que ela tinha assumido, que eram os filhos e o marido, ela estava despreocupada. Mas a todo momento ela se preocupava em aconselhar. Os filhos menores viviam habitualmente a gandaia, sem qualquer expressão de vigilância materna. A genitora nunca examinou o problema dos seus costumes, conversações e companheiros. Ela tinha vontade de falar, ela tinha vontade de orientar, ela o fazia a todo momento, esquecendo dos filhos, esquecendo do lar que ela tinha. E até do companheiro, que veremos aqui. O esposo, Edmundo Chagas, homem do comércio, chegava a casa a horas determinadas durante o dia. Mas não raro, ao almoço, Dona Deodata permanecia na sala de visitas
a esboçar orientações para as amigas orientadas. Quer dizer, até com o marido, ela também não se preocupava. Germana, não posso compreender-te a exaltação descabida. Não te deixe dominar tanto assim. E os filhos de Deodata, inquiria Dona Germana, olhos inchados de chorar. São eles o motivo de meus sofrimentos invariáveis. Nos tempos de hoje, raríssimos consideram deveres, pouco se dispunham a obedecer. Isso era a visão que ela tinha dos filhos atual. Entendendo-te, replicava a conselheira, revelando forte interesse. Entretanto, é imprescindível renovar energias próprias. Ninguém se entregará à dor sem prejuízos graves. Reanima-te. O que é isso? Isso ela questionava, né? Enquanto a amiga soluçava, prosseguia traçando diretrizes, demonstrando valor e superioridade. E a fé? Onde colocaste os ensinamentos recebidos? Isso era que ela fazia com que a amiga refletisse. A chefe da casa, após consultar a mesa deserta, imagine, ela era a chefe, mas a mesa estava deserta, ou então não tinha nada, onde se não reconhecia o mínimo sinal de almoço, observava neurastênico o colóquio amistoso da sala, enterrava o chapéu na cabeça e voltava à rua, encaminhando-se à pensão da esquina próxima. Esse era o comportamento do companheiro dele. Chegava em casa, no horário de almoço, não tinha nada, ele também não comentava. Colocava um chapéu na cabeça e procurava um lugar onde ele podia se alimentar. Somente muito depois, erguia-se Deodata para atender as crianças famintas. Não era no horário do almoço, era depois que ela procurava atender as crianças, os próprios filhos. À noite, frequentemente de regresso ao lar, ansioso de aconchego doméstico, o chefe da família encontrava a mesma cena, embora a modificação de personagens. A esposa continuava aconselhando. Dona Lisota, a vida pede a sua compreensão e boa vontade. Desaprova a sua atitude de inconformação aos desígnios do Eterno. Isso era um conselho que ela estava dando à Dona Lisota, uma amiga. Dessa vez, era uma velhinha de cabelos brancos que considerava chorando. Nunca esperei, no entanto, por isto meu único amigo morrer. Os filhos desprezaram-me, os parentes relegaram-me ao abandono. Nós vemos que isso, ultimamente, nós vemos bastante. Muitas senhoras de idade, como eu e outras, morando a sós. Não às vezes porque os filhos relegaram, mas é porque os filhos cresceram e foram buscar um novo caminho no nosso planeta. Todavia, exclamava Deodata, sempre disposta a ensinar. É preciso revelar coragem na luta. Guarde intacta a sua confiança em Deus. Tenha fé. É indispensável atender à vontade superior e não à nossa. Presentemente, não posso concordar com seu modo de agir. Então, ela ainda tomava posição. Enquanto a anciã fazia o possível por levantar-se do abatimento doloroso, a conselheira arrematava. E a fé, minha amiga? Onde coloca você tão imenso tesouro? Já pensou nisso? O crente não deve respirar outra atmosfera que não seja a do otimismo sadio e franco. Isso era um conselho que ela já dava a essa senhora que estava a morar sozinha. Edmundo relanceava o olhar pelo interior, reconhecendo a inutilidade de qualquer chamamento afetivo. E Edmundo estava ouvindo alguns conselhos que ela dava aos amigos. E o comportamento dele era esse. A companheira tornara o hábito de aconselhar,
qual se fora venenoso excesso do espírito. Tal insistência com que desejava regenerar pessoas, reavivar as forças alheias, consertar o mundo, enfim, muitas vezes tentara arrancá-la de semelhante situação, mas todo esforço redundara em luz. Quer dizer, o marido de fora, vendo todo esse comportamento, ele tentava ajudá-lo, mas o esforço dele era inútil. Ela continuava a aconselhar. Mergulhado em amarguras, reflexões, Edmundo percebia que os rapazes se entregavam a terríveis disputas na copa, e desanimado, entristecido, tornava a rua sem esperança. Então, ele mesmo vendo, os rapazes eram os filhos dele, que ficavam em disputas na copa, para ver o que tinha para se alimentar, o que tinha para sustentar o corpo. E não tinha esperança de que ela assumisse o seu papel. Aos poucos, adquiriu o costume de beber. Foi para onde ele fugiu. Coisa que nunca lhe ocorrera em tempo algum. Sem forças para corrigir o desentendimento da companheira, sufocava no copo as desdistas do coração. Nós vemos em muitas famílias isso acontecer. Vem ao lar a busca do acolhimento, do amor, da esposa, dos filhos, não encontra. E vai se encontrar num copo, numa porta de bar. Dona Deodata parecia não perceber o curso dos acontecimentos. Ela não percebia e mantinha a mesma atitude mental. Almas desesperadas, ociosas e viciosas batiam a porta em onda crescente. E ela questionava: por que tão grandes demonstrações de amargura? Exclamava para a inquieta visitante de bairro longínquo: não posso justificar o teu desânimo. Ela continuava observando o comportamento dos outros. E dentro de casa o comportamento fluía. A interpelada, revelando os profundos padecimentos que ruíam a alma, observava frio. Quando o marido nos abandona, tudo parece escuro em nossos caminhos. A senhora é feliz, dona Deodata. Nunca experimentou sofrimento igual a este. Não posso conformar-me com a separação. Quer dizer, já vinha daquelas que ela tanto aconselhava, já começavam a abrir a mente para ela visualizar o companheiro que ela tinha dentro de casa, para que não acontecesse o que aconteceu com ela. Mas, infelizmente, Deodata não reconhecia, Deodata não abria a mente para visualizar que isso poderia acontecer com ela, pelo seu próprio comportamento. É preciso, porém, perdoar e ser forte, interpunha, aconselhar e perturbar. Estamos nesse mundo para testemunhar a espiritualidade na procura de Deus. Pareces demasiadamente enfraquecida no trabalho comum. Levanta o ânimo, resiste, não te deixe levar por arremedos de tempestade. Esse era o conselho que ela deu à amiga que estava no processo de separação do companheiro. Despedia-se infeliz, reconhecidamente. Chegou, entretanto, o momento em que Deodata Chagas deveria tomar conhecimento da sua própria situação, depois de alguns dias, nos quais supunha o marido em viagem de serviço, veio saber que Edmundo montara nova casa em Barra Distante. Imagine que susto para ela não foi. Ela que aconselhava a outra em perdoar, em conviver, em se relacionar, e queria sofrer, que ela jamais imaginava que poderia acontecer com ela. E vem acontecer. O álcool trouxe-lhe um ouvido de obrigações sagradas. O bar incumbia-se de conduzi-lo a relações diferentes e, com a embriaguez dos sentidos, ver a embriaguez dos sentimentos. É exatamente esse comportamento que nós vemos, presenciamos em pessoas que têm o uso do álcool. Eles se embriagam de sentimento, tanto é que eles
bebem sem pensar no pai, sem pensar na mãe, sem pensar na esposa, apenas quer satisfazer a sua necessidade, porque eles ficam embriagados mesmo. Mesmo sem estar com um copo do álcool, com um copo da cerveja, eles se embriagam os sentimentos. E a bebida não é o que eles mais sentem falta. A senhora Chagas contou, sempre oficialmente na orientação dos outros, recebeu a notícia sem ocultar a mágoa imensa. Aquela alma tão forte, tão clara, que sabia traçar os caminhos alheios, semelhava-se agora a um largo turco em face das pedras da tempestade e das rajadas do vento. Olha como é que ela se sente no momento. Humilhada, chorosa, procurou os filhos para torná-los partícipes da sua profunda revolta. Entretanto, encontrou nele as mais ásperas observações. Ora, quando ela procura, vamos ver quais foram o comportamento dos filhos. Alguns estavam dispostos a seguir sem hesitação para a nova casa paterna. Alguns dos filhos queriam acompanhar o pai. Inconformada, a pobre senhora buscou o recurso da justiça do mundo, mas a cada passo encontrava a ironia, o desprezo, o desconhecimento deliberado da sua vida. Imaginemos como ela não estava, porque ela estava aconselhando, despreocupada dos filhos em casa, ela nunca, com certeza, imaginava que ela iria passar por esse processo. Incapaz de manter a resistência necessária, surda agora aos apelos que as amigas lhe traziam ao espírito desalentado. Deodata recolheu-se ao leito, dominada de traumatismo singular que lhe envenenou o organismo para sempre. Ela se entregou. Provavelmente, a partir desse momento da separação, ela começou a ver o quanto ela tinha feito com relação à família, que é o nosso compromisso espiritual. É a nossa família, a prioridade terrena é a nossa família, aquela qual nós constituímos aqui na Terra. Depois de 3 anos de reclusão, entre meditações e lágrimas, voltou novamente ao plano espiritual. Ela desencarna, né? Com surpresa, todavia, experimentava o mesmo abatimento de desolação. Embora atendida por dedicados enfermeiros da esfera invisível aos olhos mortais, a desencarnada, por muito tempo, permaneceu enleada no fundo obscuro de suas impressões de amargura e revolta íntima. Ela, depois do desencarne, que ela começa a refletir, ela se revolta e se entrega ao desânimo. Chegou, porém, o instante em que conseguiu lobrigar o vulto de um daqueles emissários do bem, que lhe balsamizavam o coração. Extenuada de angústia no conflito consigo mesma, a pobre criatura ajoelhou-se e rogou ansiosa. Aí ela começa a buscar ajuda. Ó mensageiro de Deus, explicai-me por piedade a razão das minhas enormes desditas. Sinto-me cansada, oprimida, porque a dolorosa tragédia que me destruiu o destino cheio de esperanças. Ela tinha esperança de manter aconselhando, de manter orientando, mas o fim acabou o tempo dela terrena e ela volta para o mundo espiritual. E o benfeitor contemplou com expressão fraternal e elucidou amorosamente. O drama infeliz da tua última experiência na Terra é o das almas que transportam a luz para fora do coração. Os que ensinam sem aprender e aconselham sem praticar. São também filhos pródigos na casa do Pai. Dissipam tesouros espirituais sem cogitar das necessidades próprias e acordam mais cedo ou mais tarde com a miséria deste mundo. Então, aqui o que ele
realça é que os espíritos, aqueles que ensinam sem aprender, porque nós devemos aprender e colocar em prática. São também filhos pródigos na casa de pai. Porque eles voltam, todos nós voltamos para a casa do pai. Deodata compreendeu a força e profundo daquelas palavras, mas, desejosa de lavar a culpa, objetou. Será então um erro grave ensinar o caminho aos outros? E Jesus não trabalhou o mestre no mundo por traçar diretrizes ao homem sofredor? Achei excelente esse questionamento dela. Mas vamos ver o que o benfeitor diz. O amigo espiritual contemplou afetuosamente e respondeu. Jesus indicou a estrada e seguiu. Pregou a fé e viveu. Induziu discípulos e companheiros à coragem e demonstrou em si mesmo. Difundiu a lição do amor, entregando-se amorosamente a cada um. Expôs a necessidade do sacrifício pessoal e sacrificou-se. Exaltou a beleza do verbo dar e deu sem recompensa. Engrandeceu a confiança no Pai e foi fiel até o fim. Jesus, nos indicou, mas ele também praticou. A esposa de Edmundo estava perplexa. Quando se esforçou para omitir observação nova, o sábio instrutor sorriu carinhosamente e concluiu. Renova o padrão de esperanças em Jesus. Cristo não argumenta com a verdade. E o campo continua repleto de trabalho e continuamos ricos de possibilidades. Possibilidade nós temos para trabalhar. Rico de possibilidade nós temos. Mas continuemos a colocar em prática os ensinamentos deixados pelo Cristo. Ele, além de ensinar, ele também praticou. Realmente, não constitui erro indicar o caminho aos que se desviou, porque o benefício é sempre um tesouro para quem recebe com sabedoria. Mas, quanto a nós mesmos, é sempre perigoso aconselhar os outros antes de havermos aconselhado a nós mesmos. Então, meus irmãos, que vivemos, que não só falemos, mas que vivemos em experiência, em convivência com o irmão, praticando os ensinamentos deixados pelo Cristo. Um bom dia a todos nós. Que Jesus continue nos abençoando, nos dando paz. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês.